Olá, meus amados, vamos para a segunda parte de introdução à química orgânica, ok? Classificação do carbono. Classificação do carbono. Os carbonos podem ser classificados seguidos vários critérios. Primeiro, quanto à ligação com outros carbonos. Então ele pode ser um carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Na verdade, essa classificação seria para o carbono com apenas ligação simples. Mas nos livros de ensino médio, né, eles classificam carbono com ligação simples, dupla, de todo jeito, então é o que a gente vai utilizar aqui também, ok? Carbono primário, ele é ligado a um átomo de carbono. Na verdade, ele pode ser ligado a um átomo de carbono ou a nenhum, que ele vai ser primário. Secundário, 2 átomos de carbono. Terciário, 3 átomos de carbono. Quaternário, 4 átomos de carbono. Então, olha só. Eu já tenho o desenho aqui para você, mas eu vou fazer para você. Observe que esse carbono está ligado só a um carbono. Então, ele é primário. Já esse carbono aqui, ele está ligado a 3 carbonos. 1, 2, 3. Então, ele é um carbono terciário. Esse carbono aqui de baixo está ligado a um carbono só, que é esse aqui. Então ele é primário. Esse carbono aqui, desculpa, eu apertei no lugar errado. Esse carbono aqui está ligado a 2 carbonos, ao carbono da sua esquerda e ao carbono da direita. Despreze se tem dupla ou tripla. Ele está ligado apenas a um carbono aqui do lado esquerdo e um carbono do lado direito. Então é um carbono secundário. Mesma coisa para esse carbono. Ele tem uma ligação tripla com um carbono aqui à sua direita, mas está ligado a um outro carbono à sua esquerda. Está ligado a 2 carbonos, então ele é secundário. Esse carbono aqui também é secundário, ok? Está ligado a esse carbono aqui e a esse aqui, então é um carbono secundário. Esse carbonozinho pintado de azul, ele está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos, então ele é um carbono quaternário. Por sua vez, esses carbonos que estão de laranja aqui são carbonos primários, porque estão ligados somente a esse carbono aqui, certo? Cada um. Esse carbono aqui de baixo, que está fazendo, que a gente vai aprender daqui a pouco, está fazendo um ciclo, uma cadeia fechada aí. Embora se a gente fosse classificar essa cadeia toda, ela seria uma cadeia mista. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês por quê. Esse carbono aqui está ligado, esse carbono aqui que eu estou fazendo de vermelho, que é da cor verde, ele está ligado a esse carbono de cima e aos 2 aqui de baixo. Está ligado a 3 carbonos, então ele é terciário. Por sua vez, esses 2 carbonos aqui embaixo, esse está ligado a esse carbono aqui e a esse aqui. Então é um carbono secundário e esse também é um carbono secundário. Então, o carbono primário ligado a um carbono, secundário ligado a 2. Lembra, o primário pode ser a 1 ou a 2. E o terciário 3, quaternário 4. Ok? Então, vamos fazer, vou mudar até de cor aqui para a gente fazer com outra cor. Esse carbono aqui está ligado a um carbono só. Então, ele é primário. Ok? Então, é um carbono primário. Carbono primário. Deixa eu diminuir aqui o tamanho a grossura da canetinha. Então, esse carbono é primário. Esse carbono aqui, ele é secundário. Por que, Sandra, ele é secundário? Porque ele está ligado a 2 carbonos, ok? Esse carbono do meio aqui é um carbono terciário, ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos, então ele é terciário. Esse carbono aqui de baixo ele é primário, porque está ligado só a esse carbono. O outro aqui é hidrogênio e aqui é oxigênio, não vale, não conta. Esse carbono aqui está ligado a 1 e a 2, aqui embaixo é o nitrogênio que ele está ligado, então ele é um carbono secundário. Esse carbono aqui está ligado só a esse carbono, então ele é um carbono primário.
eu vou apagando aos poucos, né? Secundário, esse aqui é primário. O nitrogênio não é carbono, e esse carbono que não está ligado a nenhum carbono, ele é considerado primário. Então eu tenho 1, 2, 3 carbonos, 4 primários, 4 carbonos primários, 2 secundários e 1 terciário, ok? Carbono primário ligado a 1 carbono, secundário ligado a 2, terciário ligado a 3, quaternário ligado a 4 carbonos, ok? Agora vamos para cá. Também pode ser classificado como saturado e insaturado. O que é um carbono saturado? É aquele que só tem ligação simples. Insaturado é aquele que tem uma dupla ou uma tripla. Por exemplo, esse carbono aqui, você sabe que ele só faz ligação simples com hidrogênio, correto? Então aqui eu posso dizer que ele está assim, ó. Ele só tem ligação simples, então é um carbono saturado. Esse carbono aqui tem uma dupla, então ele é insaturado. Esse carbono também tem uma dupla aqui, ele é insaturado. E esse carbono só tem ligação simples, ele é saturado. Ok? Então carbono primário ligado, carbono saturado ligado apenas com ligação simples. Secundário, ou carbono insaturado, saturado, ligação simples. Insaturado tem dupla ou tripla ligação. Vou voltar aqui no slide anterior, esse aqui, e vou aproveitar aqui embaixo, vou aproveitar esse aqui e vou apagar, e eu quero que você me diga qual é o carbono. Vamos marcar aqui os carbonos que são saturados e insaturados. Vamos lá? Então vamos marcar aqui, vou marcar de vermelho o que for saturado. Saturado, saturado. Só tem ligação simples. Ok? Esse carbono também é saturado, só tem ligação simples. Lembrando que H2, H3 só tem ligação simples com carbono, porque o hidrogênio só tem um elétron na última camada, só faz ligação simples. Esse carbono também é saturado, esse também é saturado, esse é saturado, esse é saturado e esse é saturado. Todos esses que eu fiz só tem ligação simples, então eles são carbonos saturados. Agora olha esses aqui. Esse tem uma dupla, é insaturado. Esse também tem uma dupla, é insaturado. Esse carbono tem uma tripla, então ele é insaturado. E esse carbono tem uma tripla, insaturado. O importante frisar é o seguinte, vou até fazer aqui embaixo também. Não importa com quem a dupla, ok? Por exemplo, vamos aqui para baixo. Tá vendo esse carbono que eu esqueci primário aqui? Esse carbono é um carbono insaturado, porque ele tem uma dupla. Não importa se é com carbono ou não, ok? Então ele é insaturado. Beleza? Vamos voltar para o nosso outro slide aqui. Então, carbono saturado tem apenas ligação simples. Você vai lembrar S. Ficou horrível aqui, deixa eu voltar aqui. S. Você lembra de ligação simples. Então, saturado, simples. Só tem ligação simples. O carbono, que a gente vai. Isso aqui a gente vai estudar mais lá na isomeria óptica, né? O carbono assimétrico ou quiral é o carbono que faz 4 ligações simples e que esteja ligado a 4 grupos diferentes. O carbono que possui pelo menos 2 grupos iguais dá-se o nome de aquiral ou simétrico. Então, o que é um carbono assimétrico? É aquele que seus 4 ligantes são diferentes. Olha só, de um lado aqui eu tenho o hidrogênio, do outro eu tenho esse cara aqui todinho, que é um CH3, eu tenho um OH, e aqui eu tenho um carbono duplo com oxigênio e simples com hidrogênio. Então esse carbono aqui é um carbono assimétrico, você vai ver que lá que for da isomeria, a gente representa o carbono assimétrico, o carbono quiral, com um asteriscozinho, certo? Então você não analisa só essa ligação aqui não, ó. Você não analisa só essa ligaçãozinha aqui com quem está ligado, não. Porque se você analisar só isso aqui, ele está ligado só ao carbono. Não, você não analisa isso, não. Você analisa a estrutura toda. Esse lado de cá é diferente desse lado, diferente e diferente. Ou seja, os 4 ligantes do carbono são diferentes. Então ele é um carbono assimétrico. Está aí a classificação do carbono quanto à quantidade de ligações, né? Saturado e insaturado. É o grupo ligante e a ligação com outros carbonos, ok? Beleza? Agora vamos lá, classificação de compostos orgânicos. Preste atenção. O que é um composto aromático? Possui pelo menos um anel benzeno. E o que é um anel benzeno? O anel benzeno é essa estrutura aqui, ó. Eu tenho 6 carbonos com
3 duplas e 3 simples alternadas. Eu posso desenhar ele dessa maneira ou dessa maneira aqui, mudando as posições. Depois eu vou gravar uma aula de ressonância cheia de detalhes para você entender por que as duas estruturas são iguais, tá? Essas são as duas estruturas do benzeno. Qual é a fórmula geral do benzeno? Benzeno, sua fórmula geral, C6H6, certo? Então, eu tenho aqui o benzeno, um anel benzeno. Eu tenho naftaleno, bolinhas de naftalina, lembra? Que é 2 anéis benzenos condensados. Eu tenho um antraceno. Também tem um cara chamado fenantreno, que ele tem também essa estrutura aqui, ó, mais ou menos assim, certo? Então esse aqui é o fenantreno. Então, classificação de compostos orgânicos. Então o composto ele pode ser aromático. Quando é que ele é aromático? Quando ele possui um anel benzeno. Quem é o anel benzeno? O anel benzeno é uma cadeia fechada que tem 6 carbonos com duplas e simples alternadas. Uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Você pode desenhar ele assim ou da sua forma simplificada. Um hexágono com uma bola no meio que, na verdade, exprime ressonância, que é o que a gente vai estudar mais para frente. Então, classificação dos compostos orgânicos. O composto pode ser aromático, quando eu tenho um anel benzeno. O composto pode ser heterocíclico, é uma cadeia fechada. Você vai saber que cíclico quer dizer... Cíclico quer dizer fechado. Então, uma cadeia fechada com um átomo diferente de carbono entre carbonos. Olha só, lembra? Já vou lhe adiantar, um desenho geométrico na química orgânica não é um desenho geométrico, é uma cadeia fechada onde cada vértice é um carbono. Então eu tenho um carbono aqui, tenho um carbono aqui e um carbono aqui. Observe que entre esse carbono e esse carbono eu tenho quem? O nitrogênio. Então eu tenho na verdade eu teria um heteroátomo, certo? Quando você tem um elemento químico entre átomos de carbono, a gente chama ele de heteroátomo. Vamos supor que eu tenho um carbono aqui, ó, CH3, eu sei que boto lá direito, mas eu vou botar aqui para visualizar melhor. Isso aqui é um éter. Observe que o oxigênio está entre carbonos, então ele é um heteroátomo. Ele é um heteroátomo. Se ele é um heteroátomo, essa cadeia é uma cadeia heterogênea, nós vamos estudar daqui a pouco. Então, os compostos podem ser heterocíclicos, cadeias fechadas, com um heteroátomo. O que é um heteroátomo? Um elemento químico diferente de carbono que fica entre carbonos, ok? E o composto pode ser alifático, ou seja, todos os demais que não são aromáticos e não são heterocíclicos. Então eu tenho aqui uma cadeia fechada. Lembra que eu te falei? Cada vértice é um carbono. Então eu tenho um carbono aqui, eu tenho um carbono aqui, um carbono aqui, eu tenho 6 carbonos. Não é um benzeno, porque para ser um benzeno, ou eu tinha que fazer as 3 duplas alternadas, ou eu tinha que fazer uma bolinha assim para indicar que ele é um anel benzeno. Como ele não tem, na verdade isso aqui é uma cadeia fechada, e um tracinho só quer dizer que só tem ligação simples entre os carbonos. Outro exemplo aqui, ó, uma outra cadeia alifática, certo? Uma cadeia alifática seria uma cadeia que seria todas as demais, beleza? Então, em resumo, nós temos isso aqui, ó. O que é uma cadeia acíclica? É uma cadeia aberta ou alifática. O que é uma cadeia cíclica? É uma cadeia fechada, que ela pode ser alicíclica ou aromática, certo? E aqui eu tenho uma cadeia mista, ok? Você vai ver alguns livros dizer que a cadeia alifática é uma cadeia aberta, né? Então nós vamos seguir o normal dos livros do ensino médio, ok? Então todos os demais seriam compostos alifáticos, né? Porque, se eu não me engane, esse tipo de classificação aberta, fechada, saturada, insaturada que nós vamos aprender agora, se eu não me engano, acho que os livros de universidade, nível terceiro grau, não classificam as cadeias assim. Isso é mais a nível médio. Então, nós vamos obedecer esta regra. Cadeia acíclica, você vai acíclica, aberta, certo? Alifática. Cadeia fechada
pode ser alicíclica ou aromática, ok? Então vamos começar a classificar. Aqui eu classifiquei, se você olhar aqui, ó, classificação de compostos orgânicos. Eles podem ser aromáticos, eles podem ser heterocíclicos, você conta uma cadeia fechada com heterogêneo, ou alifáticos, que seriam todos os demais, ok?